Se tem uma coisa que a gente pode concordar é que Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo sempre tiveram personagens que marcaram as nossas vidas. Alguns desses personagens tiveram seus arcos heróicos, outros se tornaram vilões pelo caminho e alguns viveram verdadeiras tragédias, mas todos sempre com uma trajetória incrível, pelo menos nos livros. E por isso, no vídeo de hoje, eu resolvi fazer uma tier list com todos os 24 personagens que têm pontos de vista durante as crônicas. Ou seja, eu vou ranquear os personagens que narram a saga pra gente, do melhor ao pior, sempre baseado na minha leitura das crônicas e na minha opinião, é claro. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Então é isso, pessoal, estamos aqui num ambiente diferente, no computador, para começar essa tier list. Eu vou ter que lembrar de olhar para a câmera, porque senão eu vou sempre ficar olhando para a segunda tela. Mas vamos que vamos. Não fui eu que fiz essa tier list, ela já estava pronta aqui na plataforma, né, do TM Maker. E vamos ver os personagens que tem aqui, né? Tem os 24 personagens que tem ponto de vista nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então, caso você não saiba, são 24 personagens. E também não tem os personagens de epílogos e prólogos, o que é um problema, mas eu não achei nenhuma lista que tivesse esses personagens, tal, daria muito trabalho ter que fazer uma lista do zero. Então eu usei essa aqui mesmo, e qualquer coisa em outro vídeo a gente fala sobre a galera dos epílogos e prólogos aí das crônicas, beleza? Bom, e vamos ver aqui, vamos conferir pra ver se eu sei todo mundo que tá aqui nessa tier list, que eu nem conferi. Mas a gente tem a Arianne Martell, o Samuel Tarly, o Ned Stark, o Bran, o Theon Greyjoy, a Brienne de Tarth. Esse aqui eu acho que é o Aeron Cabelo Molhado, né? A Melisandre, a Sansa, o Aeron Rotar, né? Que ela é de Dorne, a Catelyn Stark, o Quentyn Martell, o Sor Davos, o Jon Snow, a Asha, a Arya, a Dany, o Victarion Greyjoy. Putz, agora aqui eu não sei quem que é. Eu nem lembro se é o Victarion. Não, Victarion esse aqui é o Victarion. Esse aqui deve ser o Griff, né? O Jon Connington. Esse aqui é o Sir Orys Oakheart, né? Que é o que membro da Guarda Real que tá lá em Dorne também. Tem alguns capítulos, bem poucos dele, né? No livro. Sir Barristan Selmy, Jaime Lannister, Tyrion Lannister e Cersei. Então esses aqui são os personagens que a gente vai classificar. E aqui as listas eu editei. E a gente começa com The Creme de la Creme, né? Então, o creme do creme, né? Então, a melhor... os melhores capítulos, os personagens têm um ponto de vista mais saboroso aí pra gente aproveitar nas crônicas. Aqui eu vou tentar limitar e deixar, assim, só 5, assim, no máximo. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pra, né? Se tudo é bom, nada é bom, né? Então, aqui realmente só o creme de la creme. Depois a gente tem o quando é bom, não tem melhor, que é uma frase que eu gosto muito, e acho que tem muitos personagens que são muito bons, né? E meio que eles não têm defeitos, e aí que vai entrar muita questão pessoal, né? Então tem capítulos de personagens que são muito bons, mas, né, como é uma lista minha, eles não chegam no creme de la creme, porque não tem aquela coisa do pessoal da fanboyzice, que às vezes eu vou ter. Tem o bem mediano, que são personagens que estão bem na média, e mediano não é ruim, mediano é mediano, né? Então não é nem bom nem ruim. Tem o Incomoda Mas Vai, que são aqueles capítulos de personagens que, putz, dá pra ler, você consegue curtir, mas, né, nunca, às vezes incomoda, às vezes tá no meio de 2 capítulos muito bons, então você tá lendo um capítulo de personagem que você tá gostando muito, uma situação que tá muito intensa, aí você chega nesse outro personagem que interrompe bem no meio toda a treta, daí você fala, putz, vou ter que interromper a leitura que tava tão bom lá na patrulha, lá em Meereen, pra ler esse personagem aqui, pô, que saco. Então às vezes tem, então não é um problema do personagem, mas é o incômodo que ele causa. E também o dor e sofrimento em cada palavra, que são personagens que você fica pensando por que eles têm ponto de vista na trama, né? Então essas aqui são as minhas prateleiras aí pra colocar todos esses personagens. E eu não vou fazer aqui na ordem, ou talvez faça, não sei, mas eu já quero colocar o nosso querido Sir Orys Oakheart. Orys Oakheart, é isso o nome dele, certo? Aqui nessa dor e sofrimento em cada palavra, eu acho que os capítulos dele nem são necessariamente tão ruins, até porque eu acho que ele tem muito poucos capítulos, mas me incomoda o fato de ele ter esses capítulos, né? Tipo, é um personagem meio aleatório. Acho que é sempre interessante quando o George R. R. Martin acaba variando um pouco mais os personagens dele, mas admito que é um pouco aleatório, né, ter o Orys Oakheart aí. E eu acabei de conferir aqui que eu tô falando Orys Oakheart, mas é Ares Oakheart, né, então só pra corrigir o nome dele. Bom, vamos pro próximo.
Bom, vou seguir aqui a lista certinho, indo com Ariane Martel. Eu sou bem suspeito para falar da Ariane Martel porque eu gosto muito de todo o arco de Dorne e eu gosto muito dos plots da Ariane. E quando eu tava lendo as Crônicas de Gelo e Fogo, os capítulos da Ariane vieram num momento em que para mim foi muito bem-vindo ter um personagem novo ali nas crônicas, né? Então quando você chega no Festim dos Corvos e começa a ter capítulos da Ariane, eu achei que deu uma inovada, né, no fluxo que tava indo a história. Então para mim foi bem interessante, eu não esperava, como eu não sabia que tinha a Ariane, né, nessa época, eu só tinha assistido a série curtou a Ariane, então pra mim foi realmente 100% novo, né, ver essa personagem na trama, né. E diferente dos capítulos do Aris Lockhart, que é só um gado da Ariane, os capítulos dela tem toda essa coisa da trama dela. A Ariane tem os seus problemas, ela é um pouco infantil, ela precisa amadurecer, ela cria competições na cabeça dela, né, com outras pessoas que não existem, né. Então primeiro ela achava que o pai estava rejeitando ela, agora ela já tá nos capítulos liberados dos Ventos do Inverno, já mostra que ela já tá começando a acreditar que o Quentyn vai ser maior que ela e provavelmente vai fazer burrada por conta disso, mas eu gosto bastante, então vou colocar os capítulos dela do Quando é Bom Não Tem Melhor, porque eu realmente gosto, e ela deu uma salvada no arco de Dorne pra mim também, que por conta da série eu tinha maus olhos pra Dorne, achava que ia ser uma droga, e o livro veio e mostrou que Dorne tem todo o desenvolvimento muito melhor, então eu aprovo. Bom, capítulos do Sam agora. Putz, o Sam é um personagem difícil, porque ele é muito simpático, ele é muito querido, mas eu admito que eu acho os capítulos do Sam bem medianos, assim. Quase não incomoda, mas vai. Não sei. No final vou fazer minha revisão, mas eu acho que vou deixar bem no mediano, porque, sinceramente, eu não lembro de nada muito marcante dos capítulos do Sam. Não tem nada assim que eu realmente curta muito. Eu gosto, o capítulo que eu mais lembro, se eu não me engano, é aquele que ele fica manipulando a galera para o pessoal votar no Jon Snow. E o capítulo também que ele conversa com o Mestre Aemon, né? Quando eles estão no navio e o Mestre Aemon fala do sonho de dragão para ele. Mas tirando isso, é um personagem que eu não lembro muita coisa, não me pega muito, né? Legalzinho, mas não me pega muito. Bom, e aqui, Ned Stark, putz, difícil, hein? Meu Deus. Ned Stark. O Ned, pra mim, ele é um personagem... Eu já vou dizer que eu vou colocar ele no The creme de la creme, né? Porque o Ned é um personagem que aparece só no primeiro livro, e mesmo assim, ele talvez seja um dos mais marcantes de todas as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Então é bem impressionante isso, né? Uma saga de livros tão grande, com tantos personagens, com tantos capítulos, que um cara que apareceu só lá no primeiro livro e morreu, continue tão marcante, é impressionante, sabe? É algo pra se valorizar. E acho que o Ned Stark merece essa posição aqui de ser creme de la creme, porque os capítulos dele são muito marcantes. Os capítulos dele tem toda a intriga de Porto Real, que é maravilhosa, toda a investigação em relação aos bastardos do Robert, tem os flashbacks dele, né, com a Lyanna. A Torre da Alegria aparece já, enquanto a série deixou a Torre da Alegria para aparecer lá na sexta temporada. Nos livros ela aparece já no primeiro livro, numa memória do Ned. Tem também toda aquela questão do prometa-me Ned, que ele tem. O Ned é esse personagem complexo, que ele quer servir a honra, ele tem os seus segredos, alguns ele se arrepende, outros não, ele quer fazer a coisa certa, ele tá extremamente pressionado, é talvez um dos personagens mais complexos das crônicas. Infelizmente morreu no primeiro livro, mas foi a morte dele que deu início a basicamente tudo, né? Foi o grande estopim para a Guerra dos Cinco Reis, a prisão dele, então é um personagem que acho que merece ser o creme de la creme. Bom, e aqui a gente vai começar com as polêmicas. Bran Stark. Incomoda, mas vai. Putz, os capítulos do Bran, eles pra mim são bem incômodos. Eu acho que eu preciso reler os capítulos do Bran, especialmente tudo que tange ali no Festim dos Corvos. Agora não lembro se o Bran aparece nos Festim dos Corvos, mas tudo que tange os Festim dos Corvos, que eu acho que o Bran aparece, mas não tenho certeza agora, talvez não apareça, mas é todo um arco assim do Bran que ele tem muito sonho de lobo, e eu associo com o Festim dos Corvos, que foi o livro que eu menos gostei. E assim, muita gente no canal já falou que o Festim dos Corvos, na verdade, é muito bom, né? E eu preciso reler o Festim dos Corvos pra pegar de novo algumas coisas que eu perdi. Por isso que eu falo que as releituras são muito boas. Então eu tô numa fase que eu tô relendo muitos livros e tô tendo perspectivas completamente diferentes, e com as crônicas também. Mas eu ainda não cheguei no Festim dos Corvos.
E os capítulos do Bran me lembram um pouco do que eu sentia no Festim dos Corvos. Eu não lembro se ele tem capítulos lá, mas era sempre um incomoda, mas vai. Tipo, eu sabia que era importante ler os capítulos do Bran, eu sabia que ele tinha um desenvolvimento legal. Tem toda essa conexão com a parte mais mágica, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, mas... me incomodava muito. Eu sentia que puxava o freio de mão. Então eu tava lendo uma pegada muito legal, tava lendo coisas muito interessantes, tava ali bem envolvido, bem imerso na história, e chegava o capítulo do Bran, puxava o freio de mão. Então, o incomoda, mas vai, acho que combina bem com o que eu senti com o Bran. Talvez, relendo, eu pense melhor do Bran, mas por enquanto é isso. Theon Greyjoy, olha só. Eu acho que o Theon Greyjoy pra mim é dor e sofrimento em cada palavra. E aqui vai não só essa questão assim, igual eu disse de Bran, né? O Bran tem muitos capítulos de Sonhos de Lobo, e isso me incomoda, porque eu acho muito arrastado o Bran largando no lobo e tudo mais. O Theon, eu acho que os capítulos dele não me incomodam por esse mesmo sentido. Eu acho que não tem nada de ruim, mas toda a história do Theon é muito desconfortável, né? A traição que ele faz do Robb, as decisões erradas que ele toma, a forma como ele se torna um fedor. Talvez eu sofra bem mediano. Bem indeciso. Porque ele tem alguns momentos bem importantes, especialmente na Dança dos Dragões, né? Quando ele conversa com a moça lá que odeia o Ned Stark, enfim, quando ele decide fugir com a Jane Paul, né? Então, talvez o ponto de vista do Theon seja bem fundamental. Mas eu diria que a história dele é uma história de dor e sofrimento em cada palavra, né? Tanto pelos erros que ele comete, quanto pelas coisas que são feitas contra ele. Mas acho que os capítulos talvez dê uma melhorada no final, então dá pra levar. Brienne de Tarth, querida Brienne, olha só. Brienne, acho que não tem muito o que falar, quando é bom não tem melhor. A Brienne tem capítulos ótimos de luta, ela tem todo o arco ali com o Jaime de desenvolvimento. Uma personagem maravilhosa, adoro a Brienne. A cena de luta dela contra o Dentadas eu acho maravilhosa, adoro essa cena. Dela atacando, ela tenta instigar os caras porque eles estão em 10, ela é um só, então ela usa, né, o fato de que ela é mulher para os caras virem um só contra ela, e aí ela acaba com o cara, mas ele é mais forte, e aí ele come a cara dela, enfim, adoro a Brienne. A Brienne é interminável, né, ela nunca para, até a promessa dela, ela vai seguir, ela é um exemplo de cavalaria, enfim, adoro a Brienne, e é isso. Olha... O Aeron Cabelo Molhado, eu vou colocar ele no dor e sofrimento em cada palavra. É um personagem que eu lembro pouquíssimo dos capítulos. Eu sei que nos Ventos do Inverno ele tem aquele capítulo muito legal, com todo aquele arco meio místico que ele tem. Mas, sendo bem sincero, assim, é um personagem que eu lembro bem pouco dos capítulos. E o que eu lembro, assim, não me agrada. Eu também acho que todo o arco ali das Ilhas de Ferro, antes de eu começar o canal, na minha primeira leitura, foi um arco também de puxar o freio de mão, porque pra mim tava bem desconectado, eu não tava tão interessado no que tava acontecendo, e também eram personagens que não tinham aparecido em Game of Thrones, mas eram personagens que eu não tinha tanto apreço quanto por Dorne, por exemplo, né, quanto pelo arco de Dorne. Então, são personagens que não me pegam tanto, e o Aeron Cabelo Molhado talvez seja um dos personagens que eu menos me interesso. Agora que eu tenho um canal, que eu faço os estudos para as crônicas, que eu vejo tudo que pode acontecer em relação ao Euron Greyjoy em especial, e o Victarion, eu acho muito interessante, mas em relação ao ponto de vista até hoje, o que eu lembro, para mim é bem dor e sofrimento em cada palavra. Inclusive para ele mesmo, é um personagem que tá sofrendo bastante na mão do Euron. Melisandre, acho que Melisandre vai bem no incomoda mais... Não, bem mediano, o incomoda mais vai. É uma personagem que também não tiro nada de muito especial dos capítulos dela. Tem essa questão do Stannis, né? A gente não vê o ponto de vista do Stannis, a gente só vê o ponto de vista basicamente da Melisandre, do Davos e do Jon, né? Que são os personagens que mais acabam dialogando com o Stannis nas crônicas até agora e que intermediam os capítulos dele. Agora, nos Ventos do Inverno, tem a Asha também, né? Que vai narrar os capítulos a situação do Stannis do ponto de vista dela. Mas... acho que a Melisandre é bem incomoda, mas vai, assim, também não lembro nada, assim, de muito especial. A Melisandre me irrita porque ela tem esse problema de interpretar as profecias que às vezes é muito tosco, tipo, ela olhando pedindo pra ver o Azor Ahai e só mostrando neve pra ela. Puta, tu convive com um cara chamado Jon Snow, você pede Azor Ahai, te mostra a neve e você fala assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo.
me irrita um pouco, então por isso que vai ficar aí. Sansa. A Sansa eu vou deixar também bem no mediano, porque eu acho que os capítulos da Sansa tendem a melhorar, e acho que eles melhoram durante o livro. Talvez até colocasse dela quando é bom não tem melhor, porque acho que ela tem esse capítulo do ponto de vista no primeiro livro, né? Mas a partir do segundo, quando ela começa a sofrer mais os Lannisters e começa a assumir aquela postura de ser mais atenta, a tentar interpretar o que está acontecendo, tentando fugir da violência do Joffrey, mas ao mesmo tempo tentando se posicionar ali no reino, articulando com os Tyrell quando possível. Isso pra mim é uma coisa bem legal, gosto bastante desses capítulos da Sansa, mas o primeiro livro em especial, os capítulos dela irritam muito, ela é muito ingênua, ela é muito menininha bobinha, o que faz sentido porque é a idade dela, mas não sei, não dá. Os capítulos da Sansa me irritam um pouco, então acho que vai ficar no mediano. Mas tem muitas expectativas de que a partir dos Ventos do Inverno ela comece a jogar o Jogo dos Tronos e a trama dela melhore bastante. Então, estou confiante na Sansa. Aero Rotar. Quando é bom não tem melhor. Nossa, eu adoro os capítulos do Aero Rotar. Primeiro porque eu acho que dá uma dinâmica totalmente diferente. Acho que o George R. R. Martin podia facilmente ter colocado o Doran Martell para narrar os capítulos ali do ponto de vista do Príncipe de Dorne e tudo mais. Mas acho que é uma escolha muito... que eu acho que mostra esses sinais assim, de genialidade do George R. R. Martin, que a galera no geral não valoriza muito histórias de ficção ou histórias de fantasia, colocam tudo como se fosse infantil ou tudo muito bobo, mas tem muitos autores, o Tolkien, o Martin, e mesmo muitas vezes a própria J.K. Rowling ou o próprio C.S. Lewis, que escrevem mais direcionados para o público infanto-juvenil, mas muitas vezes esses autores mostram esse traço de genialidade, e para mim o Martin, mais do que todos eles, né, eu sou muito fanboy do Martin, e para mim esse tipo de coisa é o que mostra isso, né? O quanto o Martin consegue, às vezes, escolher um personagem diferenciado para narrar a visão dele da história, e não vai sempre pelo caminho mais fácil, né? Então ele escolheu muitas vezes crianças para narrar os pontos de vista, quase se arrependeu disso porque ficou muito difícil, e aqui em vez de olhar pelo ponto de vista do príncipe de Dorne, que tem todo o poder e que é o ponto central, né, dessa história, ele vai lá e narra pela visão do guarda desse príncipe, né? Então a Aero Rotar é o cara que está sempre ali do lado do Doran, que divide as confidências com o Doran e que analisa do ponto de vista dele, né? Mas está sempre atento a tudo que acontece ali nos Martell, e eu acho sensacional essa sacada. É um personagem que a série cagou na cabeça do coitado, mas nos livros ele manda muito bem, gosto muito dos capítulos dele. Catelyn Stark. Esse aqui talvez seja um pouco polêmico também. Vejo que muita gente detesta a Catelyn, tem bastante gente que tem um hate forte dela, mas eu gosto, especialmente porque é através dos capítulos da Catelyn que a gente vê o que o Robb tá fazendo, e eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu já sabia que aconteceria o Casamento Vermelho, mas eu nunca vou esquecer quando eu li A Tormenta de Espadas, o terceiro livro, e você começa a ver em determinado momento, pelos capítulos da Catelyn, o quanto o Robb tá perdido, o quanto as coisas estão se fechando ao entorno dele e ele não percebe, mas você como leitor, e acho que de certa forma a Catelyn também, a gente percebe, a gente vai percebendo que as coisas vão dar ruim pro Robb. Tem um capítulo, eu acho, até que ele tá numa reunião com lords, e aí fica só ele e a Catelyn, aí o Robb tira a coroa, né, que é uma coroa de ferro da cabeça, e ele fala o quanto que aquela coroa pesa, assim, e é a síntese dos capítulos do Robb nesse livro, né? Mostra o quanto é pesado, quantas coisas vão dando errado, e elas dão mesmo, né? Então não é que as coisas vão dando errado pra no final tudo magicamente se acertar, não. As coisas dão errado, e coitada da Catelyn Stark, né? Ela ainda não teve nem a paz de morrer e ficar tranquila, né? Ela ainda foi revivida pra continuar num ciclo de vingança e dor. Mas eu já acho os capítulos dela muito bom. Talvez a Catelyn em alguns momentos seja meio chatinha, o ódio dela com o Jon Snow é muito desproporcional, igual de parte do fandom, né, inclusive. Mas enfim, eu acho que os capítulos dela são muito bons, especialmente por mostrar essa visão do que tá acontecendo nas Terras Fluviais, e com o Robb Stark também. E pô, ela é muito importante pra Brienne, pro arco do Jaime. A Catelyn Stark é uma personagem central, ela que prendeu o Tyrion, né? Então sem ela não teria as Crônicas de Gelo e Fogo. Então os capítulos dela são muito bons, sim. Quentyn Martell. Olha, gente, assim, dor e sofrimento em cada palavra, assim. Acho que o Quentyn, enquanto ele tá lá como sapo, putz, eu acho que os capítulos dele
são bem chatinhos, assim. Acho que ele é bem importante pra trama, bem importante pra entender o que significa o Nod Meereen. Ele é sempre usado como exemplo, porque foi o exemplo que o George R. R. Martin deu pra explicar a complexidade do Nod Meereen. Inclusive tem um vídeo aqui já sobre o Nod Meereen, 4 vídeos, uma série inteira analisando o Nod Meereen pra vocês. E um vídeo explicando só o que foi o Nod Meereen. Então são 5 vídeos. Mas enfim, então é um personagem que é bem importante pra trama, bem importante pra mostrar o quanto a Daenerys estava comprometida com o Meereen. Ela recusa um casamento importante, mas eu acho capítulos dele muito chato, muito enrolado, ele como sapo, querendo ir até a Daenerys, aí como mercenário, acho chatíssimo. Dor e sofrimento em cada palavra. Davos Seaworth. Eu acho que o Davos é um personagem que muita gente gosta, né? Muita gente adora os capítulos dele, mas pra mim acho que é bem mediano. De novo, talvez uma releitura iria mudar totalmente a minha visão. Eu acho que o Davos é um personagem muito legal nas crônicas. Ele é muito massa. Primeiro porque ele é um dos poucos personagens que é realmente da ralé e que tá ali tendo um ponto de vista no meio de tantos lords, no meio de tantas intrigas políticas. Então isso é um ponto muito positivo. Ele é um cara muito legal também, como pessoa ali, né, dentro da história, mas eu não lembro tanto, assim, de coisas super marcantes do capítulo dele. É um personagem que hoje me foge um pouco da memória, faltou pra mim, assim, sabe? Faltou um pouquinho pro Davos ser um dos melhores, assim, pra mim ele fica bem na média, né? E de novo, média não é ruim, média não é ser ruim, é a média, né? Quando você quer passar uma matéria da escola, né, e você tira na média, você passa de ano, sabe? Daqui a um tempo você nem vai lembrar disso. Então, assim, é média, é mediano, né? Deu pra passar de ano na escola. Jon Snow, não tem que falar do Jon Snow, pra mim, o creme de la creme, eu adoro, e até vou confessar que os capítulos do Jon, talvez o arco do Jon seja o meu favorito nas crônicas. Pra mim, a minha personagem favorita, eu já falei algumas vezes, que é a Daenerys, e acho que de modo geral é ela mesmo. Os capítulos do Tyrion também são muito bons, já tô dando alguns spoilers aqui, mas o Jon, ele tem uma coisa que eu gosto muito, é que, além dele combinar também muito bem com esse lado mágico da história, com os outros, com o mistério que tem na história em relação aos outros, ele também tem essa coisa de defender a muralha. E eu adoro histórias que o personagem precisa defender um lugar. Então, o Jon defendendo a muralha, né, do ataque dos selvagens, quando ele vira Lorde Comandante, ele começa a ver as provisões para ver se eles vão ter recursos suficientes para aguentar um cerco ali dos selvagens, as estratégias que ele faz de defesa da muralha, né, o tempo que ele fica ali no cerco. Eu adoro esse tipo de história, acho que é o meu arco de história assim, favorito, defesa de cerco, coisas tipo a Batalha de Hogwarts que tem no final de Harry Potter, adoro. Muito aleatório, mas tem um episódio de Supernatural da 3ª temporada que o Jim e o Sam tem que defender a delegacia de um ataque de demônios. Eu adoro esse personagem, esse episódio, eu vivo reassistindo, porque eu adoro esse tipo de plot, assim, né? Os caras têm que defender um lugar com poucos recursos e defender o cerco. Adoro também. Tem um filme também totalmente aleatório chamado Shadowville, que se não me engano, são tropas da Irlanda que estão lutando pela ONU, talvez no Congo. Eles precisam defender uma base também, eles estão muito em menor número e ninguém manda recursos para eles. Adoro esse tipo de história, é meu tipo de arco favorito. E o Jon tem isso, além de ser o Jon, além de ter o mistério, além de ter o que são dos outros. Então, por isso, creme de la creme, com certeza, talvez meu arco favorito da história. Asha Greyjoy. Difícil, hein? Bom, acho que eu vou colocar bem no mediano também. Eu gosto muito do capítulo da Asha em Bosque Profundo, pouco antes do Stannis atacar e prender ela. Acho que eu tenho uma visão bem legal. Mas também é um personagem que não me lembra muita coisa em especial. Acho que ela vai ser bem importante nos Ventos do Inverno, especialmente porque a Asha, no momento, tá tentando convencer o Stannis a não queimar o Theon Greyjoy, né? Porque ele é um traidor. Então o Stannis provavelmente iria queimar ele em nome do R'hllor, né? E a Asha quer que o Stannis só decapite o Theon, não sei se ela tem um plano pra salvar ele, não sei se ela só quer poupar ele do fogo. Mas é bem estranho ter esses dois personagens de ponto de vista junto com o Stannis, né? Existe uma tendência de que um dos dois acabe morrendo. Se for para um dos dois morrer, o Theon ou a Asha, eu espero que o Theon morra, porque eu prefiro os capítulos da Asha, e prefiro a Asha como personagem. Mas tem um traidor, inclusive, muito babaquinha. Mas não sei, talvez os dois morram, talvez a Asha morra, mas os capítulos dela pra mim são bem medianos.
Arya Stark. Putz, talvez aqui o momento mais polêmico do vídeo, hein? Putz, pra mim os capítulos da Arya são dor e sofrimento em cada palavra. Mas talvez por saber a importância que a Arya tem pra história, eu deixo ela incomoda, mas vai. Porque incomoda, mas eu passo, assim. Mas assim, é quase chegando aqui embaixo. E assim, pensando que a Arya tem muitos capítulos na trama, talvez seja a personagem que eu menos goste, né? Talvez a Arya seja a personagem que eu realmente menos gosto de ler. Não gosto dos capítulos da Arya, no geral não gosto muito da Arya. A galera tem um enorme fandom pela Arya, né? Todo mundo adora a Arya, todo mundo odeia o Chris e todo mundo adora a Arya. Mas é uma personagem que eu não gosto da Arya, não acho nada demais nela, acho ela bem chatinha. Todo mundo fala muito da Sansa, né? Que a Sansa é imatura, que a Sansa é isso, que a Sansa é aquilo. E a Arya ganha muitos pontos por ser meio rebelde, né, por ser meio guerreira, daí a galera gosta mais dela. Mas eu acho que ela é igualmente chatinha, igualmente, né, meio fraca. E é uma personagem que eu não gosto tanto do arco dos Homens Sem Rosto, né? Então muita gente adora também. É um dos vídeos mais vistos do canal sobre o Jaqen H'ghar. Mas, no geral, não gosto tanto desse arco. Não tenho tanto interesse em Bravos e na Casa do Preto e do Branco. Então, por isso, os capítulos da Arya, pra mim, são sempre dor e sofrimento pra ler. Porém, como eu sei que ela é importante, vai aí pro Incomoda Mais Vai, porque, né, a gente sabe que a gente tem que ler. Tem coisas muito relevantes no capítulo dela. Os capítulos dela, da Tormenta de Espadas, principalmente dela em Harrenhal, servem pra mostrar absurdamente o quanto que a guerra afeta as pessoas, o quanto que a guerra é cruel. Talvez a Arya seja uma das personagens que vê a maior quantidade de crueldade na história. Tem uma cena de abuso também na estalagem que é bizarro demais. Agora não lembro se contam isso pro Bran ou se é a Arya que vê. Eu tenho quase certeza que é ela que vê, mas talvez a série esteja me confundido, porque na série tem uma luta dela e do cão contra os homens Lannisters na estalagem. Mas é uma personagem que eu não tenho nenhum amor. Inclusive, de novo, eu acho que é o que eu menos gosto na saga inteira, é a Arya. Bom, Daenerys Targaryen, primeira de seu nome, nascida da tormenta, mãe de dragões e quebradora de correntes, creme de la creme. Eu adoro o arco da Dany. Inclusive aqui, ó, estou reunindo gelo e fogo. Não entendo, entendo, né? Coisa da série. Talvez um dos piores legados que Game of Thrones deixou pro fandom de Game of Thrones seja essa rixa entre fãs do Jon Snow e fãs da Daenerys. Acho que não faz sentido nenhum. Não tem motivo para quem lê os livros odiar os dois personagens. Eles não estão competindo, eles não estão nem no mesmo lugar, estão extremamente longe um do outro, então não tem. A Daenerys tem muito mais coisa para se preocupar pro Trono de Ferro do que o Jon. O Jon não tá nem aí para ele ser Targaryen ou não, e nunca vai estar, na minha opinião. Então eles competem para ver quem que vai ser o Azor Ahai, provavelmente, mas não é uma coisa intencional deles, né? Então eu acho que a série deu uma estragada muito forte e fez com que quem fosse fã do Jon Snow se irritasse com a Daenerys e vice-versa. Mas eu acho o arco deles maravilhoso. São os dois personagens que têm mais desenvolvimento na trama. Pra mim, apesar de ter Arya, apesar de ter Tyrion, apesar de ter Ned Stark, são os dois protagonistas. Eu acho que tem um senso muito forte desses dois aqui serem os protagonistas. Eles não são os personagens com mais capítulos. O Tyrion é o que tem mais capítulos e acho que a Arya também. Mas eu acho que eles têm um peso muito maior pra história do que qualquer outro personagem. Então, enfim, e os capítulos deles são muito bons. Os capítulos da Daenerys no primeiro livro é quase uma história à parte, né? Inclusive o George R. Martin chegou a ganhar um prêmio na época só pelos capítulos da Daenerys do primeiro livro, porque é muito bom assim, a narrativa dela, e acho que se mantém em todos os outros livros aí das crônicas. Bom, Victarion Greyjoy, gente, acho que bem incomoda, mas vai. Não gosto do Victarion como personagem também, não acho ele legal. Tem muita gente que adora as Ilhas de Ferro, e eu admito que gosto bastante do consenso ali que tem das Ilhas de Ferro, a cultura deles dentro da história. Eu acho que dá uma ampliada no que a gente tem dentro de Westeros. É a cultura, junto com Dorne, mais diferente de Westeros, e acho isso muito legal que o George R. Martin colocou. Os Dracarys, né, os navios da galera das Ilhas de Ferro, o fato de não ter nada pra plantar lá, o Deus Afogado, tudo isso muito legal. Até toda a pira do costume antigo e tal, acho muito interessante esse plot, mas acho muito difícil de gostar dos personagens das Ilhas de Ferro. Todos eles estão muito vilõezões, assim. Eles até quebram um pouco essa coisa do George R. Martin, de não ter tantos personagens
vilões. Muita gente fala isso, né? Nas crônicas não tem vilão. Tem. Euron Greyjoy é um vilão, não tem nada de bom no Euron. O Victarion é quase isso também, não tem nada de bom nele. Montanha também, não tem nada de bom. Mas enfim, então eu acho que é difícil pra mim gostar muito. Então, assim, os capítulos do Victarion eu leio assim, bem não incomoda, mas vai. Né? Não chega a ser dor e sofrimento, mas também não gosto muito. E acho que os capítulos do Grifo também vai meio que nessa vibe. Acho que tem pouquíssimos capítulos também dele, do Jon Connington. Acho que vai ficar muito mais interessante nos próximos livros, né? Especialmente nos Ventos do Inverno, que ele não deve durar muito, né? Porque ele tá com escama gris, então vai morrer. Mas acho que é um personagem também bem que incomoda, mas vai, né? Então acho que passa. Sir Barristan Selmy, pra mim, bem mediano. Então esses 3 personagens são personagens que têm poucos capítulos, né? E o Selmy fica bem no mediano, apesar de que o Selmy tem um potencial enorme pra ser ótimo, né? Talvez até quando é bom não tem melhor. Ai, não sei. É que eu gosto muito do Barristan Selmy, mas agora não sei. Os capítulos dele são medianos, por enquanto são medianos, mas nos Ventos do Inverno talvez pulem pra serem muito bons. Porque realmente ele toma a ação. Inclusive, dá pra fazer bem essa comparação, né? Entre série e livro, na questão de quem que lida com Meereen após a Daenerys ir embora. Na série é o Tyrion, e ele faz acordo com os mestres de escravos e tenta negociar com eles, mantendo a escravidão. Nos livros, o Sir Barristan Selmy começa a articular todo um plano mirabolante para reassumir Meereen e iniciar a guerra contra os inimigos da Daenerys, fazendo o que ele sabe fazer. Eu acho que faz sentido na série o Tyrion querer negociar. O problema é que a série faz o Tyrion fazer isso de um jeito idiota, tanto que os mestres de escravos vão lá e traem o Tyrion e, né, atacam Meereen mesmo assim. O Barristan Selmy faz muito mais sentido ele ir pra guerra, porque ele é um guerreiro. Mas eu acho que é muito mais eficiente e o jeito que o George R. R. Martin faz nos livros funciona muito melhor, né? Então a gente já sabe que o Sir Barristan Selmy vai pra luta e tem tudo pra ser muito bom os capítulos dele nos Ventos do Inverno. Daí ele vai subir pra cá, mas por enquanto a gente fica no mediano. Bom, e antes de ir pra... Agora a gente ficou com o trio dos Leões Dourados aqui. Acho que dá pra eu colocar que pra mim a Cersei é bem no Incomoda Mas Vai, quase no Dor e Sofrimento, talvez no Dor e Sofrimento. A experiência que eu tive com o Festim dos Corvos lendo os capítulos da Cersei foi bem chato. Mas eu acho que, pelo que eu já estudei aqui pro canal, pra fazer o vídeo dela e outras coisas, né, vídeo de profecias, eu percebo que o capítulo da Cersei acho que tem muito mais importância do que eu dei na primeira leitura. Então por isso que ele fica aqui no Incomoda Mas Vai, mas acho que é uma personagem que pode subir até pra cá, porque eu sei que os capítulos dela são muito importantes. Mas por enquanto fica no Incomoda Mas Vai, porque também aquele freio de mão puxado. Aqui talvez a melhor coisa para essa prateleira aqui seja freio de mão puxado. É isso, freio de mão puxado são capítulos que você tá ali lendo na intensidade, aí você chega neles e trava tudo, eu queria estar lendo o capítulo anterior do outro plot, então tô lendo Jon Snow, daí do nada vem um capítulo do Bran largando, tô lendo a Dany, do nada vem um capítulo da Arya em Bravos. São os capítulos que pra mim interrompem o fluxo, sabe? Eu acho que o da Cersei tá de bom tamanho aqui. Agora, Jaime e Tyrion, já vou colocar aqui, pra mim é o creme de la creme, né? O Jaime, pelo arco de desenvolvimento dele, um cara que é um vilão nos primeiros 2 livros, e no terceiro livro você começa a enxergar a história pela visão dele e começa a perceber tudo muito diferente. Começa a ver que ele tem toda uma profundidade, um personagem cheio de camadas, e os capítulos dele trazem isso. E agora, né, que ele tá renegando a Cersei, tá tentando seguir por um caminho de redenção e fazer as coisas certas, eu acho que também melhorou muito o arco dele. Tô muito ansioso, um dos personagens que tô mais ansioso pra ver o que vai fazer, se ele vai renegar a Cersei mesmo, se ele vai ser o Valonqar da Cersei, ou se ele vai ser morto pela Senhora Coração de Pedra. Não dá pra saber o que vai acontecer, mas o Jaime é muito bom, talvez um dos personagens com os melhores arcos também de desenvolvimento na trama. E o Tyrion, assim, eu acho que o Tyrion é o personagem que tem os melhores capítulos, disparado, os melhores diálogos, o jeito que o George R. R. Martin descreve a trama do Tyrion é maravilhosa. Não à toa, ele é o personagem que tem mais capítulos em todas as Crônicas de Gelo e Fogo. Não é à toa. Ele é muito bom. Então, também todo esse arco do Tyrion
de ser esse cara que tá tentando fazer as coisas certo, mas não consegue se desapegar da família, tá tentando ser o Tyrion Lannister, só fica machucado por isso, as coisas só dão errado e ele vai ficando cada vez mais vilanesco, mas a gente sabe que o Tyrion não é um vilão, mas ele tá tentando ser esse vilão, e a gente sempre fica na dúvida, será que ele vai se afundar mesmo e vai tentar se tornar o pai dele, ou ele vai deixar toda essa vilania consumir ele, ou ele vai voltar a ser aquele cara que tentava ser bonzinho, que tentava ajudar os outros no primeiro livro, o cara que ajudou o Jon Snow. Porque beleza, ele foi essa coisa de ser vilanesco, no quinto livro, na Dança dos Dragões, ele começa com todo esse arco de agora eu sou malvado, agora eu sou mal, agora eu sou vilão, para onde as putas vão, mas aí ele conhece a Merreca, e aí ele tenta ser ruim com ela, ele é até grosso e rude com ela às vezes, mas ele também continua tentando defender ela. Então, eu acho que esse Tyrion certinho não se perdeu, porque é um personagem complexo. Ele tem a luz e trevas dentro dele, e tá tendo essa luta, e é aquilo que o George R. R. Martin fala, né? Ele gosta de escrever não sobre ficção científica ou fantasia, mas sobre o coração humano em conflito consigo mesmo. E o Tyrion é disparado o melhor personagem para chegar a isso na história. Acho que todos os personagens têm isso, mas o Tyrion com certeza é o melhor, né? Então, pra mim, os capítulos dele são o melhor. Eu gosto muito do arco de Jon Snow, e como personagem a Daenerys é minha favorita, mas os capítulos do Tyrion são os melhores mesmo. E é isso, pessoal, o que vocês acham aí da minha tier list aí? O que vocês tirariam dela? O que vocês colocariam? Eu acho que eu vou fazer só um último ajuste aqui, que é colocar a Arya nos capítulos de dor e sofrimento. Porque, pra ser justo, é os capítulos que eu menos gosto de ler, com toda certeza, né? A Arya é os capítulos que eu menos gosto de ler, disparado, então faz sentido ela estar em dor e sofrimento em cada palavra. Eu acho que eu prefiro ler qualquer um desses aqui do que a Arya. Realmente é um personagem que eu não gosto muito. Talvez, de novo, numa releitura eu melhore minha visão sobre a Arya, mas hoje em dia a minha esposa adora a Arya. Eu sei que a Arya é a única personagem que vai durar até o final, porque a esposa de George R. R. Martin fez ele prometer que ele vai deixar a Arya até o final, porque é a personagem favorita dela, mas pra mim, não gosto nem um pouco. E bom, aqui também só faltou o Will, o Maester Crescent, o Chat, o Pate, o Varamir Seis Peles, o Merrit Frey e o Kevin Lannister, que são os personagens dos epílogos e prólogos. Mas se vocês gostarem, né, desse vídeo aqui, talvez eu faça um vídeo só sobre os epílogos e prólogos das crônicas, falando pra vocês sobre esses personagens, o que eles podem significar, qual vai ser o epílogo e o prólogo dos Ventos do Inverno. Tem várias teorias sobre isso. Daí depois a gente pode ver essa questão desses outros personagens que ficaram de fora da lista. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Deixe nos comentários se você concorda com a minha tier list, com o meu ranking, ou sobre qual personagem aí que eu ranqueei nessa tabela que você acha que foi injusto, se eu fui clubista demais com algum personagem, se eu errei muito feio. Deixa aí sua opinião, faz o seu tier list nos comentários, que eu vou estar sempre lendo e curtindo aí todos os comentários que eu puder. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.